Olá, turma! Como vocês estão? O meu nome é Eduardo Maciel. Nós estamos juntos para a nossa primeira aula de soteriologia, a doutrina da salvação. Eu estou ao vivo com os nossos alunos EAD. A Etienne está presente, a Mônica, o Ronaldo, o Márcio, a Renata e vários alunos estão chegando no Instituto FASTEF para a nossa primeira aula de soteriologia. Eu quero que vocês prestem atenção nessa figura, né? Ali existe uma pessoa num mar se afogando, precisando ali de um livramento, precisando ali de uma salvação, e uma outra mão que possivelmente está perto, está dentro de um barco, estendendo a mão para ela para que a pessoa seja salva. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre a soteriologia. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da salvação, porque a teologia ela é setorizada, né? A teologia sistemática, ela é setorizada em vários assuntos. A gaveta, por exemplo, que fala sobre Deus é a teontologia. A gaveta que fala sobre Cristo é a cristologia. A gaveta que fala sobre o Espírito Santo é a pneumatologia. E a gaveta que fala sobre salvação é a soteriologia. A doutrina da soteriologia é a doutrina da salvação. Por isso que quem nasce em Salvador, Bahia, é soteropolitano. Soteropolitano porque vem da raiz da palavra grega Salvador, salvação. E é isso que nós vamos ver nessa primeira aula de hoje. A salvação, ela é parte da doutrina cristã. E assim sendo, a soteriologia, ou seja, o estudo da salvação, ele deve ocupar a mente daqueles que desejam pregar a palavra de Deus. Lembrando que a pregação do evangelho, ela não é só uma missão dos pastores, diáconos, presbíteros. Não. A missão de pregar o evangelho é uma missão de todo cristão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma missão não restrita para uma classe ministerial, é uma missão não restrita apenas para quem é discípulo, obreiro, pastor, presbítero, mas é uma missão dada para todo cristão. E a base da pregação do evangelho, ela é a salvação. Se não houvesse um Salvador, não faria sentido nenhum nós nos debruçarmos na palavra, não faria sentido nenhum a nossa teologia, não faria sentido nenhum nós irmos à igreja regularmente para a nossa congregação. A base da doutrina cristã, principalmente da pregação do evangelho, deve ser a salvação. O bom cristão, ele deve sempre buscar crescer e assim desenvolver a sua mente e instruir-se internamente para que as suas obras sejam evidenciadas conforme as práticas do homem salvo, imitando o Salvador. É interessante que hoje mesmo no café da manhã eu conversava com a minha esposa sobre esse tema, sabendo que já iria dar aula, mas numa conversa assim, de casal, tomando café da manhã, ela me dizia que existem muitas pessoas que elas não têm a mente de Cristo. Elas ainda não entenderam o que é vida cristã. Gente que frequenta a igreja, gente que ouve ministrações, gente que já tem contato com a palavra, não é um leigo, não é um ignorante.
Só que mesmo assim elas não tiveram um verdadeiro encontro com Deus, ou seja, a salvação delas não está garantida. Porque o mais importante, talvez o maior tesouro que nós possamos ter, é ter a nossa salvação garantida. Não faz sentido nenhum nós tentarmos passar pela porta estreita, não faz sentido nenhum nós renunciarmos uma vida de tantas ofertas, de tantos convites, uma vida de tantos atrativos, se nós, de fato, não buscarmos a nossa salvação. Nós precisamos ter em mente que o bem mais precioso que nós podemos buscar não é somente ter uma carteirinha de membro, ou de obreiro, ou de pastor, ou de presbítero, ou ter o nome lá no hall daquelas pessoas que ofertam, que dizimam. Não, não, não. O mais importante é nós buscarmos e termos a certeza da nossa salvação. Ah, professor, mas a salvação ela pode ser perdida? Claro que sim. A Bíblia diz: guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então a salvação ela pode sim ser negligenciada, ela pode ser sim perdida. Por isso a importância de nós estarmos ligados com Deus e de nós fazermos a manutenção da nossa fé, fazermos a manutenção da nossa salvação. Muito além de um simples status, o ser salvo é um enorme e indescritível privilégio aos homens, porque além de ser salvo, o cristão redimido também tem que ser um exemplo a seguir. O exemplo do seu Senhor, o exemplo do seu Salvador. Na realidade, nós somos embaixadores de Cristo. E essa palavra embaixador significa um representante, né? O que faz o embaixador do Brasil lá em Israel? Representa o nosso país e os brasileiros que lá estão, em solo israelense. O que faz o embaixador americano aqui no Brasil? A mesma coisa. Representa os norte-americanos que estão vivendo aqui. Inclusive, se há, por exemplo, algum problema com um americano em solo brasileiro, a melhor maneira de resolver é indo para a embaixada. Porque lá na embaixada, o que rege não é a Constituição brasileira, mas o que rege são as leis da embaixada. Então, como embaixadores de Cristo, como embaixadores de Deus, nós precisamos imitar, levar a mensagem do Evangelho e sermos um modelo, sermos um exemplo. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Paulo dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Quando nós vivemos uma vida cristã autêntica, nós passamos a imitar aquilo que Deus ele fala. Imitadores de Deus são aqueles que fazem a modelagem em Deus. Eu não preciso de uma outra pessoa, de um outro ser humano para modelar. Aquele ali é o meu modelo. Não. O meu modelo é Cristo. O meu paradigma é Cristo. E Paulo está dizendo para nós aqui em Efésios
que nós devemos, como filhos amados, andar em amor. A expressão do amor, lá de 1 Coríntios 13, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, que não vê só o seu lado, que não busca os seus próprios interesses, a expressão de amor, o verdadeiro amor, é uma expressão que eu e você precisamos praticar, precisamos caminhar, precisamos ensinar, precisamos discipular em amor. A vivência cristã, ela não é uma vivência fácil. O ser humano hoje não é das tarefas mais fáceis de se conviver. Hoje, para você conviver com o ser humano, alguns acreditam que é até uma arte. Viver com o ser humano é uma arte. Conviver com pessoas é uma arte. E por ser uma arte, a convivência, nós necessitamos invariavelmente do amor, sendo imitadores de Deus, refletindo a glória de Deus aonde quer que nós estejamos. É Deus quem nos liberta das garras do inimigo e das trevas e da maldição. É Ele quem nos instrui, é Ele quem nos ensina, fazendo-nos crescer nele e para Ele, de forma que Jesus Cristo é o maior exemplo para a igreja. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso mestre por excelência, Jesus é o nosso Senhor. Por isso que eu preciso imitá-lo. Se ele andou em amor, viveu em amor, pregou o amor, se ele morreu naquela cruz para nos salvar, se ele é um mestre por excelência, se ele é o médico dos médicos, o professor dos professores, se ele é o Senhor e nós somos servos, ele é o nosso padrão, ele é o nosso modelo. Existe um escritor que eu gosto muito, vocês já devem ter ouvido falar, eu sempre o cito, nas minhas aulas, e eu tive uma palestra com ele o ano passado, 2024, que é o Augusto Cury. O Augusto Cury, ele era um ateu, um psiquiatra, e ele começou a estudar a mente de Cristo. Ele tem vários livros falando pelo viés psicanalítico, pelo viés emocional, a mente que ele diz que é a mente mais brilhante de todos os tempos. Se um dia você puder comprar a coleção do Augusto Cury sobre Jesus, vai valer cada centavo. Tem o mestre dos mestres, tem o mestre da sensibilidade, tem o mestre do amor. Eu acho que são 5 ou 6 livros nessa coleção. Sempre começando com o mestre do amor ou o mestre da sensibilidade. E ele vai focar determinadas coisas em Jesus, não pelo viés teológico que nós estamos acostumados a estudar, mas pelo viés da psique. E aí ele não resiste e ele acaba se convertendo ao evangelho. Ele acaba deixando de ser um ateu, porque ele entendeu, até mesmo pela ciência, que a mente de Cristo é uma mente fantástica. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso mestre por excelência. Ele é o nosso Senhor. Só podemos ter a Cristo como mestre se já o tivermos como Senhor de antemão. Dessa forma, se alguém não é salvo em Jesus Cristo, de nada valem os seus ensinamentos como mestre. Se uma pessoa ela estuda a mente de Cristo
apenas cientificamente, mas ela não se render a Jesus, a salvação não vem ao encontro dela. Existem muitas religiões que colocam Jesus como mais um profeta. Ah, ele foi um grande profeta. Ah, ele é um grande mártir. Ah, ele é um revolucionário. Ah, Jesus, ele foi o divisor da história. Jesus é uma mente brilhante. Se a pessoa de antemão não fizer, melhor dizendo, do Senhor Jesus o seu Salvador, o seu Senhor, de nada vale conhecermos as suas histórias, de nada vale conhecermos o seu propósito, a sua missão, de nada vale lermos a Bíblia como qualquer outra literatura, como qualquer outro livro. O que de fato vai fazer uma grande diferença na vida da pessoa é confessar a Jesus como Senhor e Salvador. E a partir deste momento, se a boca confessá-lo como Senhor e o coração crer, aí a salvação ela entra na vida da pessoa. Eu até estava dando aula para a turma de Miguel Couto ontem, e aí alguém me perguntou, professor, o que é necessário para ser salvo? E aí eu respondi, crer que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador, confessá-lo com a boca, crer com o coração e a salvação chegará. Ah, mas e todas as obrigações, todos os dogmas, tudo aquilo que a igreja ou que a religião manda fazer? Aí eu disse na aula, tudo aquilo que a religião manda fazer e que Jesus não mandou fazer, não faz parte da salvação. O que faz parte da salvação é, de fato, o que as Escrituras nos ensinam, nos orientam a fazer. O homem só pode aprender com as palavras de Cristo meditando sobre as suas palavras e praticando os seus ensinos. Se ele já tiver recebido como Senhor e como Salvador. Eu acho que isso falta muito para a nossa igreja da pós-modernidade. Meditar, refletir nas Escrituras. Existe uma regra áurea da hermenêutica, que é uma ciência de interpretação, que diz que a Bíblia ela interpreta a própria Bíblia. As Escrituras interpretam as Escrituras. Isso é uma lei áurea da hermenêutica e vocês vão aprender mais para frente essa disciplina. Se a Bíblia explica a própria Bíblia, quanto mais nós meditarmos na palavra, nós mais vamos entender a palavra. Só que a igreja de hoje, ela não quer perder tempo pesquisando, lendo, buscando os originais, talvez grego, talvez hebraico. A igreja de hoje, ela já não tem mais esse interesse como os irmãos bereanos da igreja lá de Bereia, na época de Paulo, tinham de conferir tudo aquilo que o apóstolo Paulo pregava para ver se batia com as Escrituras, se verdadeiramente era bíblico. Hoje, a conjectura ela mata a pregação. Os pregadores eles começam a fantasiar tantas coisas no texto, a querer escavar coisas que nem estão ali e se perde o sentido original. O homem ele só pode aprender sobre Deus quando ele recebe o Senhor como Salvador. E a partir desse momento, parece que as escamas caem dos olhos, parece que a luz começa a brilhar e a pessoa começa a ter o entendimento da palavra.
Jó capítulo 28, versículo 28 diz assim: E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Quando nós tememos a Deus, nós somos sábios. O que é o temor? É o medo de Deus? Ai, ele vai me jogar no inferno. Não. O temor é o respeito pelo sagrado, é a reverência pelas coisas de Deus. Quando nós tememos a Deus, e o temor ele é o freio que nós temos. Imagina um caminhão, imagina uma carreta numa descida. Se essa carreta, se esse caminhão perdesse o freio e o motorista tentasse pisar lá no freio e não encontrasse o freio e a carreta descendo aquela ladeira, pode acontecer uma tragédia. O temor do Senhor é o freio que nós temos. O freio que todo cristão precisa ter para não desagradar a Deus, para não deixar com que as tentações o levem, para não ceder ao pecado. O freio que temos é o temor do Senhor. E a inteligência. A inteligência é você se apartar do mal. Se eu sei que o mal está lá na esquina, o que eu vou fazer na esquina? Se eu sei que o mal está lá na outra rua, o que eu vou fazer na outra rua? Eu vou me apartar, eu vou me desviar, eu vou passar longe. Eu duvido que alguém, principalmente no Rio de Janeiro, se souber que está tendo um arrastão em uma via, vamos dizer que você sabe que tal hora vai ter um arrastão na linha vermelha, você evita, você não vai passar lá. Eu duvido que você vai entrar numa rua deserta, altas horas da noite, aonde se acontecer alguma coisa, o teu carro quebrar, você vai ficar ali vulnerável. Nós evitamos o mal. A sabedoria, a inteligência é justamente isso. A sabedoria é você temer a Deus. A sabedoria é você falar com Deus. Sabedoria é você se apartar dos males que existem no mundo. E o temor do Senhor, o temor do Senhor, a inteligência é você se desviar, é você fugir. O mal está ali, eu não vou ali. Quem brinca com fogo se queima. Nós temos que nos desviar até mesmo da aparência do mal. Nós temos que sair, nos apartar. Isso é a verdadeira inteligência. Isso é a verdadeira sabedoria. Vamos falar do nosso primeiro ponto sobre a importância da disciplina chamada soteriologia. Romanos capítulo 10, versículo 9, é a nossa base. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Faltou o salvo aqui, mas está na sua Bíblia. Serás salvo. Então a salvação, ela tem duas condicionantes. Primeiro,
confessar Jesus com a tua boca. Segundo, crer com o seu coração. E o resto? O resto é aquilo que nós chamamos de religião. É aquilo que nós chamamos de liturgia. É aquilo que as nossas igrejas nos cobram. E tem muita coisa que a sua igreja vai cobrar que Deus não vai cobrar. Tem muita pressão no meio evangélico. Ó, faça isso, faça aquilo, tem que ir no encontro tal, tem que fazer aquilo, tem que chegar a tal hora. E tudo isso não diz respeito à salvação. Óbvio que se eu atuo numa comunidade cristã, eu vou me envolver, eu vou querer evangelizar, eu vou querer estar nas festas, eu vou querer participar, eu vou querer discipular, enfim. Tem toda uma programação porque nós somos uma comunidade. Mas isso não faz parte da salvação. O que faz parte da salvação é você confessar com a tua boca e é você crer com o seu coração. Tá vendo como é simples? A gente é que complica tudo. Tá vendo como as coisas de Deus, elas são simples? É que a religião veio para contrariar o evangelho, o cristianismo. Jesus não veio trazer uma religião. Jesus nem veio instituir o cristianismo. Jesus, ele veio trazer o evangelho. E se você crê no evangelho, você será salvo. Em primeiro lugar, falando sobre a importância dessa disciplina, por que é importante estudar, professor? Soteriologia. Porque nos dá uma visão global do plano da redenção para o homem decaído e destituído da glória de Deus. Então, a doutrina da salvação vai nos dar uma visão global da redenção para um homem que caiu em pecado, que caiu em desgraça, para uma sociedade que a cada dia está mais distante da glória de Deus. E quando falamos em uma visão global, é uma visão holística. Como assim holística? A visão do drone, a visão panorâmica, a visão lá de cima que vê tudo. Isso é uma visão holística. Não tem nada que seja místico nisto, não. A visão holística é uma visão global, é uma visão ampla. E todo cristão deve ter uma visão ampla. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado de Adão, o DNA do pecado passou e chegou até nós. Nós perdemos a comunhão com Deus. O próprio Adão perdeu seu relacionamento com Deus, foi expulso do Éden. Ah, mas por que o pecado chega até mim? Porque é um estigma, é como se fosse o DNA. Passou de geração para geração até chegar em mim, até chegar em você. Nós nascemos em pecado. Por isso, a necessidade de um Salvador. Por que a necessidade de um Salvador para as nossas almas? Porque todos nós fomos concebidos em pecado. Porque todos nós nascemos em pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em segundo lugar, por que eu devo estudar soteriologia? Porque nos mostra como o homem, embora nesse estado, tem a condição
de aproximar-se do Criador por Jesus Cristo. Então nem tudo está perdido. O ser humano ele tem a condição de se aproximar de Deus hoje, através de Jesus, que é o novo e vivo caminho. A soteriologia vai mostrar para a gente que o homem, embora esteja no seu processo, na sua condição pecaminosa, ele tem condição de voltar-se para Deus. Ele tem condição de se reconciliar com o Salvador. Nem tudo está perdido. Existem pessoas que acham assim, agora eu vou me entregar, agora está tudo perdido. Jamais se entregue. Jamais se entregue. Há sempre uma possibilidade, não é o fim. Há sempre um caminho, há sempre uma solução. Por pior que sejam os dilemas que você esteja passando, os problemas que você esteja enfrentando, há sempre um caminho. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Jesus é o caminho. Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que nos aproxima de Deus, que nos reconcilia com o Pai. Na realidade, quando alguém me pergunta qual é a minha religião, eu não digo que eu sou evangélico, eu não digo que eu sou cristão. Porque a palavra religião vem do latim religare. E quem me religou a Deus foi Jesus. Quem fez essa religação foi o Cristo. Então, na realidade, a minha religião é Jesus. Qual é a sua seita? É Jesus. Qual é a sua religião? É Cristo. Ele é o meu Salvador. Foi ele que me resgatou do pecado e da morte. Foi ele que venceu a morte em meu lugar. E se hoje eu tenho vida, se nós temos vida, é através dele. Em terceiro lugar, porque passamos a compreender que Deus salvou ou nos salvou pela sua graça preciosíssima. Quando a gente começa a estudar a soteriologia, nós entendemos de fato que a graça de Deus, ela é preciosíssima. Nós entendemos de fato o que é graça. Graça é o favor imerecido. Eu não valia nada, eu não merecia nada, e pela sua graça eu recebi tudo. Eu gosto até de contar uma história quando eu falo sobre graça. Se você já ouviu alguma vez, me perdoe, mas sempre tem alunos chegando e tem alunos que nunca ouviram. Uma certa vez, uma senhora muito rica, mas muito rica, ela queria fazer alguma coisa pela sociedade. E aí ela perguntou para o motorista dela: você conhece alguma comunidade carente, alguma favela, onde tem crianças que não tem roupa, que não tem brinquedo, para eu poder ir lá e ajudar? E aí o motorista dela disse: conheço sim. Lá perto da onde eu moro, tem uma comunidade carente, uma favela, onde o pessoal é muito humilde, muito pobrezinho. E aí então ela pediu para ele levá-la ao shopping, e lá no shopping ela comprou roupas de criança, comprou brinquedos de criança. Saindo do shopping, ela pediu para o motorista ir
imediatamente para esse lugar. E chegando ali naquele lugar, haviam várias crianças ali brincando, correndo. Quando ela saiu do carro para entregar os presentes, um menino deu uma pedrada nela. E ela começou a sangrar. E aí o motorista correu com ela para o hospital, teve que tomar pontos, ficou hospitalizada, teve que tomar remédios. Ficou pelo menos uns 15 dias ali sob cuidados médicos. Mas no primeiro momento que ela se recupera, ela chega para o motorista dela de novo e diz assim: olha, eu quero voltar lá, porque eu ia entregar os brinquedos, as roupas e eu não consegui. Então, eu quero voltar lá. E aí, o motorista muito resistente, falou: não, mas a senhora pode se acidentar de novo. Não, eu quero ir. E de tanto ela insistir, é a patroa que manda, o motorista levou ela novamente lá na mesma rua. Só que naquele dia que ela chegou, não tinha ninguém na rua. Só tinha um adulto, só tinha um pai. E aí ela perguntou pro pai: olha, o senhor sabe onde estão aquelas crianças que estavam brincando naquele dia? Tinha um menininho assim, muito humildezinho, muito maltrapilho. Eu quero dar um brinquedo para ele, quero dar uma roupa para ele. O senhor sabe onde ele tá? E aí o pai disse assim: senhora, aquele menino foi o menino que lhe deu a pedrada aquele dia e a senhora teve que sair daqui para o hospital. Pode levar todos os presentes, pode levar todos os brinquedos, porque ele não merece. Leva para alguém que mereça, leva para alguém que é comportado, leva para alguém que faça jus, porque o meu filho não merece. E aí ela disse para o pai assim: mas eu não estou aqui porque ele merece. Eu estou aqui porque ele precisa. Isso é graça. Mesmo o menino não merecendo, mesmo tendo dado uma pedrada na moça que iria lhe ajudar, ela não estava ali pelo comportamento dele. Ela estava ali pela graça de Deus. E assim o nosso Senhor, e assim o nosso Salvador. Nós não merecíamos também, não. Foi pela graça de Deus, o amor de Deus, que o Senhor Jesus ele morre na cruz. E morte cruel, morte substitutiva. Tito 2,11 vai dizer: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E quando ele fala todos, é todos. Até o pior dos bandidos, até aquele ser humano degradado, até aquele que é um abusador, um estuprador. A graça de Deus, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Nós achamos que temos o poder de julgar alguém e de dizer para alguém: esse vai para o céu, aquele vai para o inferno. Gente, nós não temos esse poder. Nós não temos, nós não somos juízes. O juiz é Deus. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é que todos se salvem. Ah, professor, então o senhor está dizendo que todo mundo vai salvar-se? Não, porque muitos não vão aproveitar a oportunidade. Mas a vontade do Senhor é que haja salvação para todos. Em quarto lugar, a importância de nós estudarmos
a soteriologia, porque ela nos mostra que Deus ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Tem muita gente que acha que é um escolhido, que ele escolheu Deus. Fui eu que escolhi a minha salvação. Fui eu que escolhi estar na igreja. Fui eu que escolhi servir a Deus. Não! Antes da fundação do mundo, ele já tinha nos amado. Ele nos amou muito, independente do seu pecado, da sua vida transgressora, da sua vida passada, independente do seu passado negro, verde, amarelo, rosa. Deus não vê o tempo da ignorância. Deus vê o hoje. Deus vê o agora. Deus vê a sua postura diante dele. 1 de Pedro 1:2 vai dizer: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência, para a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Gente, nós fomos eleitos, Deus nos escolheu. E na presciência de Deus, ele já garante a você e a mim, se nos mantivermos firmes, a salvação. Porque nós fomos santificados com o Espírito Santo para viver em obediência. Não tem como uma pessoa que vive cheia do Espírito Santo se santifica a cada dia, não tem como, se ela obedecer a palavra, ela perder a salvação. Na realidade, nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. Ah, professor, mas quem é que vai ter a certeza da salvação? Aquele que cumpre a palavra, aquele que se santifica, aquele que quando erra, como Davi, pede perdão. Não estou dizendo que Davi era um homem perfeito, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque todas as vezes que ele extrapolava, que ele pecava, na mesma hora ele se retratava com Deus. Esse é o segredo, o temor. Efésios 1:4 vai dizer: como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. O que significa ser irrepreensível? Se tem uma plaquinha ali dizendo não pise na grama, eu vou pisar na grama? Tem gente que pisa e tem gente que é chamada a atenção. Chega lá o guardinha: ops, tá lendo aí não? Não pode pisar aí não, rapaz. Mas como nós somos irrepreensíveis, nós vamos evitar ser chamada atenção. Se tem uma coisa que eu detesto na minha vida, é ser advertido, é ser chamado atenção. Por isso que eu procuro andar direito, por isso que eu procuro andar na luz. Sou perfeito? Claro que não, longe disso. Mas quando nos tornamos irrepreensíveis, as pessoas não vão precisar em todo tempo ficar nos chamando atenção, ficar nos dando broncas. Não. Nós precisamos viver esse estilo de vida cristã. Em quinto lugar, qual a importância de estudarmos soteriologia? Porque a soteriologia nos leva a uma vida cristã autêntica e intrépida no exercício de nossa responsabilidade. Você sabia que tem muito crente que ele quer terceirizar
a sua responsabilidade para Deus ou para o diabo? Existem muitas pessoas que não são autorresponsáveis pelos seus atos. Quando ela peca, ela diz que foi o diabo, não foi ela. E quando ela faz alguma coisa boa, ela diz que foi Deus. Quando acontece alguma coisa boa na vida dela, foi Deus. Claro que tudo é Deus, claro que Deus nos abençoa. Mas nós precisamos parar de viver esse escapismo de responsabilidades. Quer ver uma coisa que eu não entendo? O sujeito, a pessoa, ela não está bem na igreja que ela está servindo, ela está falando de Deus e do mundo, fala mal do pastor, fala mal da igreja, não concorda com a liturgia, não concorda com nada, é um crítico ferrenho, às vezes faz até motim, faz até rebelião. E aí você chega pro dito cujo e pergunta para ele assim: ô cara pálida, se a igreja que você frequenta tá assim, por que você não começa a visitar outras igrejas? Por que você não começa a ver aí uma mudança? Pega a sua carta de transferência e vai para um lugar onde você possa servir a Deus com alegria. E aí a pessoa chega para você e diz o quê? Não, eu estou aqui porque Deus me trouxe para cá. E eu só vou sair daqui se Deus mandar. Gente, isso é uma covardia. Às vezes Deus está falando assim: eu não tenho nada com isso. São as suas escolhas. São as suas decisões. Porque se nós não estamos bem no nosso lar espiritual, existem outros lares espirituais aonde nós estaremos bem, como família de Deus, servindo a Cristo. Mas muitos querem terceirizar a sua responsabilidade. Quando nós estudamos soteriologia, isso vai fazer de nós cristãos autênticos, cristãos intrépidos, gente que vai exercer a fé cristã na íntegra, sem escapismos, sem meias verdades, ou é ou não é, sim, sim, não, não. Eu errei, a responsabilidade é minha. Não é do Adão, não é da serpente, não é do pastor, não é do Lula. A responsabilidade é minha. Eu preciso fazer a minha parte. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia, intrepidez para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Às vezes nos falta essa atitude, às vezes nos falta essa ousadia, às vezes nos falta essa intrepidez, às vezes nos falta essa decisão. O covarde, ele fica a vida toda falando mal de tudo e de todos, mas a decisão é dele. É ele que tem que dar um basta, é ele quem deve mudar o rumo da sua vida. Então, esses são 5 passos aí para a gente entender a importância da nossa nova disciplina soteriologia. O que é salvação? Nós já falamos da importância da salvação e agora da importância da soteriologia, da matéria, da disciplina. E agora a gente vai entender melhor o que é salvação. Salvação, ela é um dom de Deus.
Está lá em Efésios 2, versículo 8 e versículo 9. Por que não dizer que é a maior dádiva, o mais belo presente que Deus Jeová proveu ao homem? Segundo o apóstolo Paulo, salvação é um dom inefável, que no grego a palavra é inequedígetos, que significa indizível. Como assim indizível? É uma coisa que não dá para expressar com palavras. Salvação é o maior dom. Salvação é o maior presente. Salvação é melhor do que qualquer dinheiro. Você pode ganhar milhões na bolsa de valores, mas se você não tiver salvo, o que adianta? Igual aquela passagem que um homem era um agricultor e quanto mais ele plantava, mais ele colhia, mais ele plantava, mais ele colhia. Teve uma hora que os seus celeiros ficaram pequenos e ele disse assim: eu vou derrubar esses celeiros e eu vou construir maiores celeiros para armazenar mais alimentos. E aí veio aquela voz: louco, essa noite pedirão a sua alma. Para que você quer acumular tantas coisas? Para que você quer tantos bens materiais? Se essa noite você não vai mais viver. Então, às vezes, por causa de uma ganância, as pessoas perdem o dom mais precioso de Deus, a dádiva mais preciosa de Deus, que é a sua salvação. Salvação, ela é um dom, nós não pagamos, nós não temos como compensar. Ah, mas e se eu for para a igreja todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta? Não tem como pagar. Não tem como pagar. É algo inefável, é algo indizível. Não há como compensar aquilo que Deus fez por nós, enviando Jesus para morrer em nosso lugar. Na verdade, na questão de dar, ninguém se equipara a Deus. Não existe uma linguagem e um vocábulo humano que possa descrever o grande presente que Jeová deu ao homem por Jesus Cristo. Gente, ninguém vai ganhar de Deus no dar. Ah, mas tudo que eu fizer não paga. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não deu nem para encontrar uma palavra para medir, uma palavra mensurável aqui. Essa palavra tal, ela descreve algo muito grande, não dá para medir, não dá para mensurar. Que deu seu unigênito, seu filho único, ele não tinha outro, para que todo aquele que nele crê, então é necessário você crer em Deus, não pereça, não viva uma vida batendo cabeça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo chave da Bíblia, João 3,16. E vida eterna aqui não é existência eterna. Existência eterna todo ser humano vai ter, com Deus ou sem Deus, no céu ou no inferno. Todo ser humano vai ter existência eterna. Agora, a vida eterna, Zoe, a própria vida de Deus em nós, só aqueles que creem, porque Deus nos amou demais. Qual é o significado da palavra soteriologia, que é a nossa palavra desse próximo módulo nosso? A palavra soteriologia, ela é uma junção de dois vocábulos gregos, duas palavras gregas,
A primeira palavra é soteria ou sotéria, que significa salvação. Por isso, todo mundo que nasce em Salvador, Bahia, é soteropolitano. E logia, que significa estudo ou tratado. Portanto, soteriologia é o estudo da salvação. Então aprenda isso, para que você nunca mais esqueça. Se lá na prova eu perguntar para você qual o significado de soteriologia, é a doutrina da salvação. Nesse módulo, a gente vai estudar todos os aspectos sobre salvação. Na próxima aula, a gente vai falar de justificação, de redenção, de expiação. A gente vai ver vários conceitos dentro da teologia sistemática sobre a salvação. É o tratado, é o estudo, é a obra desenvolvida acerca de uma ciência. A teologia sistemática não é um achismo de alguém, é uma ciência. Bíblico a respeito da salvação do mundo. O que o mundo tem que fazer para se salvar das suas mazelas? Salvação do homem, salvação do universo. É uma parte da teologia sistemática que trata e estuda a doutrina da salvação. Então, a partir dessa primeira aula, nós vamos mergulhar nesse tema. Essa vai ser a nossa temática das próximas aulas. Nós vamos destrinchar todos os aspectos, todos os conceitos e o que de verdade, o que de fato é a salvação. O termo sotéria é também usado para designar algumas coisas. Primeira coisa, segurança. Sotéria também é usado para segurança. Porque eu sei em que eu tenho crido e eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A salvação também é andar seguro, viver seguro. Ah, professor, mas numa cidade tão perigosa como a nossa, num estado tão perigoso como o nosso, que dá medo até de sair de casa à noite, como é que eu vou sair para ir para a igreja? Na segurança do Senhor. Ele te leva em paz, ele te traz em paz. Nós seremos benditos ao entrarmos, nós seremos benditos ao sairmos. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Ah, mas eu tenho que pegar a Avenida Brasil, Deus te guarda. Eu tenho que pegar a linha vermelha, Deus guarda você. Eu tenho que pegar a linha amarela, Deus também está contigo. A Transolímpica. A segurança é um significado de sotéria. Segundo significado, salvação futura. Romanos 13:11 vai dizer: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do nosso sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Eu até falei isso sábado na nossa masterclass na plataforma de governo do anticristo. A Priscila viu eu falando isso ao vivo, a Edivânia também. Quando eu pregava Apocalipse, há 25 anos atrás, quando eu comecei na teologia, parecia algo distante. Nem ideia de Pix, de inteligência artificial nós tínhamos. A gente falava de outras tecnologias que estavam iniciando, mas a visão que a gente tem hoje está muito perto, gente, a nossa salvação futura.
A gente tem que despertar do nosso sono espiritual, da nossa inércia espiritual. Jesus está voltando, igreja. Prepare-se. Prepare-se, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. E foi muito proveitoso sábado ao vivo, lá presencial, a nossa masterclass. A gente começou 9 da manhã, paramos para o almoço, depois voltamos à tarde. Foi muito bom. Tomara que a gente tenha novas oportunidades aí de estarmos juntos presencialmente. Em terceiro lugar, sotéria também significa livramento de um perigo eminente. Algo que está próximo da gente, emergente. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Salvação também tem conotações de livramentos. E quantos livramentos o Senhor nos dá? Quantos livramentos o Senhor não deu, né? Ao salmista Davi. Davi estava sendo perseguido por muitos inimigos e ele orava: Senhor, salva-me dos meus inimigos, livra-me desses laços de morte. E a sotéria que o Davi pedia era um livramento eminente da pressão, das lutas, dos problemas que ele estava vivendo naquela época com toda a perseguição. Fechando a nossa aula de hoje, o conceito geral de salvação, portanto, estar salvo, ser salvo, é estar livre do passado, glória a Deus, provando todas as bênçãos do presente, aleluia, e livre completamente do perigo futuro, próximo, é estar totalmente seguro, firme, inabalável em qualquer momento da vida. Porque a vida, ela é dialética, a vida não é linear. Tem momento bom, tem momento ruim, tem tempo de sorrir, tem tempo de chorar. Mas em todos os momentos da vida eu estou seguro, porque Deus vai me livrar dos perigos próximos, porque eu estou livre no tempo presente e porque o passado ficou para trás. Esse é o conceito geral da salvação, que se estende para mim, que se estende para você, porque nós cremos, porque nós confessamos com a nossa boca, porque a salvação chegou para cada um de nós. Concluindo, através desse estudo, desse módulo, constatamos um grande fato teológico, que é a volta do homem a Deus, o qual denominamos a salvação. O homem, ele precisa voltar-se para o seu Criador, porque quando a gente tira o peixe da água, ele morre. Quando a gente tira a planta do solo, ela morre. E o homem também, quando vive afastado de Deus, ele está morto. Ele precisa do religare. Ele precisa voltar para Deus. Ele precisa voltar para viver a salvação. Ele precisa voltar para Deus e colocar tudo, todas as demandas, todas as lutas, tudo que ele enfrentar, tudo que ele viver, ele deve colocar no altar do Senhor.